Shalom, meus amados, como é que vocês estão? Espero que estejam bem na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu trazer aqui uma orientação prática e técnica para a liderança dessa casa de oração, para a liderança da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É comum que nós líderes estejamos envolvidos em algumas atividades dentro do ministério, das mais variadas frentes, dos mais variados assuntos, dos mais variados temas. Igreja local, ministério, além de ser um local de crescimento e desenvolvimento para as ovelhas de Jesus, ele também é um local de muito trabalho, um local de bastante atividades e responsabilidades. E nós aqui do MEC diligentemente buscamos responder a essas responsabilidades, a esses trabalhos, sem quebrar os nossos princípios da prioridade que o Senhor nos ensinou, que é o nosso relacionamento com Deus, nosso cuidado com a família, e aí depois o nosso trabalho e as demais atividades, sejam elas ministeriais e por aí vai. Mas eu quero trazer algo importante acerca dos imprevistos. Todos nós, inclusive eu, já estivemos escalados e tivemos imprevistos justamente no dia que estamos escalados. E é aqui que a gente quer trazer uma régua cristã, bíblica, a imagem e semelhança do nosso exemplo de liderança, de como proceder quando eu estou escalado e tenho imprevisto. Bom, eu coloco o exemplo do líder, que para mim é unanimemente o melhor exemplo que tem de liderança, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, você está querendo dizer que Jesus tinha um compromisso e Jesus teve imprevisto? É um paralelo bem parecido. Jesus, logo depois de ressuscitar, Jesus estava presente e com um compromisso de edificar os apóstolos, os discípulos, justamente para que eles crescessem no desenvolvimento e na contribuição da edificação do seu corpo místico da igreja. Só que Jesus tinha que se ausentar, porque Jesus tinha outra prioridade, eu vou colocar dessa forma, porque Jesus tinha que cumprir aquilo que Deus falou para ele, que era, depois da ressurreição, subir aos céus. Mas olha que interessante, Jesus disse, olha, eu vou estar ausente, eu estou indo, porém, vocês não vão ficar sozinhos, eu estou mandando o Consolador. E é aqui que é o padrão bíblico da mais alta liderança, e olha que eu trabalho em alguns cargos de liderança, trabalho com algumas empresas que são top nacionais em questão de liderança, e é o que eu vejo que é um parâmetro fantástico, que é o seguinte: estou escalado, estou com uma responsabilidade, não vou estar presente, minha responsabilidade é de conversar com alguém, de identificar alguém para que dê sequência naquela demanda, ou se for uma demanda que não me necessita presencialmente, que eu garanta que aquela demanda esteja suprida. Muito naturalmente, vou colocar aqui de uma maneira prática o que acontece hoje nas lideranças e quando a gente identifica no meio corporativo alguém que tem chamada liderança ou não. No meio corporativo, alguém teve um problema de saúde, financeiro, saúde, atestado, seja o que for, ele simplesmente diz, olha, tá aqui meu atestado, vou ficar 5 dias fora e daqui a 5 dias volta e que se vire a empresa, né? Mais ou menos assim, né? Tô nem aí, tô de atestado mesmo, eles que deu o jeito deles. Tô falando do mundo corporativo que, querendo ou não, acaba trazendo um reflexo e referências para nós também aqui dentro da igreja. Um líder comprometido, e eu trabalho dessa forma inclusive, olha, estou precisando me ausentar por 5 dias, mas o tema A, B e C eu já dei sequência, o tema D, que precisa alguém presencialmente, já está alinhado com o fulano, que está dando sequência, ou seja, mesmo com a minha ausência, está tudo controlado, tudo organizado, está tudo sob controle, ou está tudo direcionado. Assim é nós com as nossas escalas, amém? Eu quero trazer realmente essa régua. Pastor, eu estou escalado na porta, não pude ir, faltei. Ao invés de eu passar a mão no telefone, ligar e dizer, pastor Hamilton, não posso ir,
Não. Pastor Hamilton, eu não posso estar na quarta ou no domingo na porta, conforme a escala que a gente fez, porém eu já falei com um irmão tal, que também atende na porta, e ele está me cobrindo na minha ausência. Ele já está avisado e ele vai assumir essa responsabilidade para que não fure. Assim as outras demais atividades, muito tranquilamente, tá bom? Pastor, poxa, isso aí para mim vai ser difícil, eu não vou conseguir atender dessa forma, porque eu sirvo e se eu não puder servir, eu deixo que os outros líderes organizem então. Então eu preciso gerar um desconforto santo para ti, porque, como eu estou usando essa palavra muito ultimamente, porque talvez você não entendeu ainda o que é ser um líder na igreja de Jesus. Nossa casa de oração, a gente não trabalha tapando buracos e não queremos irmãos e irmãs que venham só para cumprir uma atividade. Mas nós cremos e temos essa palavra, um coração e uma unção, onde irmãos e irmãos vêm para compartilhar responsabilidades. E a responsabilidade não é com o Dave, não é com a Kelly. Não se preocupe, daqui a alguns anos a gente vai ter sido arrebatado, a gente vai morrer e já vai estar com Jesus e nós não temos problema com isso. A responsabilidade sua não é comigo, é com Jesus. E talvez isso cause uma frustração, um desconforto, mas seja onde quer que você for, isso vai ser bênção não somente para o seu ministério, mas para a sua vida. Repito, os grandes líderes que nós vemos que têm tido um lugar de destaque no reino de Deus, e não estou falando no reino gospel, mas no reino de Deus, são pessoas que o Senhor pôde contar. E poder contar é saber que a responsabilidade vai ser respondida, ainda que a pessoa esteja ausente. Amém? É um novo lugar, talvez, para você, é uma régua diferente daquilo que você vinha sendo tratado, mas as pessoas mais bem-sucedidas, quando eu falo bem-sucedidas, eu não falo só questão financeira, mas ainda que isso também reflete financeiramente, mas as pessoas mais bem-sucedidas que eu tenho visto são pessoas que têm exercido esse princípio de liderança como Jesus, de ser responsáveis estando presentes ou ausentes, seja numa condição normal ou numa condição atípica. Amém? Guarda isso no teu coração. E quanto mais eu e você acessamos esse lugar de responsabilidade, mais Deus vai nos confiando. Talvez você olhe hoje para a sua vida, não só ministerial, mas a sua vida profissional, a sua vida financeira, e você não veja um resultado que você gostaria de ter. Deixa eu falar. Talvez em algum determinado momento você deixou de assumir uma responsabilidade que exigiria um lugar de desconforto, um lugar de renúncia, mas você não assumiu esse lugar e agora você está colhendo isso. O bom disso tudo é que nunca é tarde para renovarmos a nossa mente. E esse é o momento, talvez, que Deus preparou através desse vídeo para que nós entendamos esse princípio de sermos responsáveis e confiáveis. Repito, quanto mais responsáveis, mais Deus nos confia. O que Deus tem de mais precioso, Ele confiou a um homem mais responsável que pisou nessa terra, que se chama Jesus. Deus confiou os seus filhos a Jesus, porque Jesus foi responsável e respondeu até a morte, e morte de cruz, e não fugiu da responsabilidade. Repito, quanto mais responsabilidade eu entender e responder, mais Deus me confia coisas, pessoas, legados, chamados e por aí vai. E o que a gente ganha com isso tudo? Eu só quero a presença dele. Tá bom, meus irmãos? Guarda isso no teu coração. Quero orar por você. Querido Jesus, traga a nossa liderança para esse lugar que você tem nos chamado, Jesus, para um lugar de responsabilidade. Nós sabemos que muitas vidas estão vindo, nós sabemos que há um lugar de responsabilidade que tu estás nos chamando
para cuidarmos, Senhor, do que há de mais precioso para Ti na face da terra, que são as Suas ovelhas. E de outra forma, de outro lado, em contrapartida, nós pedimos que Tu não retire o que é de mais precioso para nós, em nós, que é a Tua presença. Levanta líderes responsáveis, capacita meus irmãos, gera esse desconforto santo no coração deles, papai. Se eles não estiverem preparados, papai, Tu que conhece todas as coisas, afasta eles para um tempo de amadurecimento, de discernimento, de posicionamento, para que eles não se frustrem com a igreja, com a liderança, com as ovelhas, mas para que eles amadureçam e voltam fortalecidos no Senhor, cumprindo o propósito, para que naquele grande dia cheguemos diante de Ti e ouçamos da Sua boca: vinde benditos do meu Pai. Assim nós Te agradecemos e eu abençoo os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom.